Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá, meu amigo, minha amiga, como é que você está? Seja bem-vindo a mais um estudo do Livro dos Médiuns. Aqui a gente estuda a interação com o mundo espiritual, assim, em riqueza de detalhes. Do último estudo, do último episódio, nós vemos como é que acontece o fenômeno do transporte de objetos, né? Hoje nós vamos saber sobre as manifestações visuais. Olha só, o capítulo 6 das manifestações visuais. Então, vamos sem demora. Vai ser uma série de perguntas e respostas bem interessantes. Vamos lá. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Então vamos lá. Primeira pergunta. Podem os espíritos tornar-se visíveis? Podem, sobretudo, durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém isso é mais raro. E olha só a nota do Kardec. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado quando de nada nos lembramos. Disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. Então, os espíritos são visíveis no sono e a gente tem essas coisas, né? Você certamente sabe disso. Olha, eu sonhei com a minha avó, eu conversei com ela. É que quando a gente dorme, o nosso espírito viaja e faz contato, né? O nosso perispírito faz contato com os outros espíritos. Mas aqui nós vamos tratar só das aparições físicas, tá? Que dá para ver no estado que você esteja acordado, por exemplo. Segunda pergunta. Pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? Não, podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas, como as mais inferiores. Então todos os espíritos podem aparecer. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? Todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo, ou o querem. Que fim objetivam os espíritos que se manifestam visivelmente? Por que eles fazem isso? Isso depende, de acordo com as suas naturezas, o fim pode ser bom ou mau. Como lhes pode ser permitido manifestar-se quando for para um fim mau? Nesse caso é para experimentar os a quem eles aparecem. Pode ser má a intenção do espírito e bom o resultado. Interessante, né? Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? Amedrontar e muitas vezes vingar-se. E dentro dessa pergunta, que visam os que veem com boa intenção? Consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e que estão perto delas, dar conselhos e, algumas vezes, pedir para si mesmos assistência. Essas perguntas elas são muito claras nas respostas, então por isso que eu não eu vou fazer alguma pontuação, se eu achar necessário. Se eu mesmo não entender, eu leio de novo, tá? Mas vamos continuar aqui, ó. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem os espíritos? Não seria esse um meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Imagine só se a gente visse todos os espíritos o tempo todo, né? E essa é a pergunta para os espíritos. Não seria legal isso?
Estando o homem constantemente cercado de espíritos, vê-los a todos os instantes o perturbaria, embaraçar-lhe os atos e tirar-lhe a iniciativa na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age mais livremente quanto aos incrédulos. De muitos meios dispõe para se convencerem, se desses meios quiserem aproveitar-se e não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes muito bem existirem pessoas que hão visto e que nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Com esses não te preocupes, deles se encarrega Deus. E aí tem uma nota do próprio Kardec. Tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca e as miríades de animais microscópicos que sobre nós e em torno de nós pululam, donde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Imagine só a cena, meu povo. Imagine só a cena. Eu tô aqui sozinho gravando pra você, mas na verdade eu não tô sozinho. Tem um monte de espírito aqui. Imagina se eu visse. Eu ia ficar todo perturbado. Mas e se eu fosse no banheiro e tivesse espírito? Você ia conseguir fazer cocô? É nesse nível. Que bom que a gente não vê. Que bom. E as respostas são muito claras nesse sentido. Uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, por que em certos casos isso acontece, isso é permitido? Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva sua individualidade após a morte. A visão passageira basta para essa prova e para testar a presença de amigos ao vosso lado e não oferece os inconvenientes da visão constante. Então, assim, é uma amostra grátis que a gente é eterno. É legal, né? Eterno não, que a gente é imortal. Bem bacana isso. 9. Nos mundos mais adiantados que o nosso, os espíritos são vistos com mais frequência do que entre nós? Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do vosso envoltório é que dificulta e torna rara a percepção dos seres etéreos. Então, quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai conseguir ver o mundo espiritual sem espanto. Quem reflete... Opa, pera, não fiz a pergunta. Calma, Zezinho. Será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Quem refletir deverá compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo demais, podendo os espíritos, como podem, ir a toda parte. Não se faz preciso que uma pessoa os veja para saber que alguns estão a seu lado. O espírito que queira causar dano pode fazê-lo, e até com mais segurança, sem se dar a ver. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando do bem e impelindo-o ao mal. Então, se você vê espíritos, relaxa, não tem perigo nenhum, né? Os espíritos mesmo que estão falando isso. E aí o Kardec ainda complementa. As pessoas que, quando se acham na solidão ou na obscuridade, se enchem de medo, raramente se apercebendo a causa de seus pavores, não seriam capazes de dizer de que é que tem medo. Muito mais deveriam temer o encontro com homens do que com espíritos, porquanto um malfeitor é bem mais perigoso quando vivo do que depois de morto. Uma senhora do nosso conhecimento teve uma noite, em seu quarto, uma aparição tão bem caracterizada que ela julgou estar em sua presença cedilha maiúsculo a uma pessoa, e a sua primeira sensação foi de terror. Certificada de que não havia pessoa alguma, disse: parece que é apenas um espírito, posso dormir tranquila. Eu sempre digo assim, gente, tenha medo dos vivos. Os vivos podem fazer alguma coisa com você, os espíritos não. Eles podem te inspirar para o bem ou para o mal, mas aí depende também do grau que você se encontra, né? Se você está só com pensamento ruim, só vem espírito ruim para te inspirar coisa ruim. Agora, se você tiver com pensamento bom, só vem bom espírito te inspirar coisas boas. Lembra que Jesus dizia, vigiai e orai, né? Vigia, primeiro vigia. Vamos continuar aqui. Poderá aquele a quem um espírito apareça travar com ele conversação? Olha que legal. Perfeitamente, é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e em que se lhe pode ser útil. Se se tratar de um espírito infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe teste, munhar o aliviará. Se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. Ah, que lindo. Como pode o espírito nesse caso responder? Algumas vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva na maioria dos casos, porém, pela transmissão dos pensamentos. Eu já falei da outra vez, né, sobre como é que se dá
a comunicação mediúnica é transmissão de pensamento, não é por voz, não. Mas eu não vejo espírito, infelizmente eu não vejo espírito, mas seria tão legal, né? Você que vê, converse como uma pessoa. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, o que eu posso ajudar, o que eu posso ser útil. E são pessoas, não é precisa ter medo. São pessoas, como qualquer um que você encontra na rua. E se vier com cara muito feia, você reza e passa logo, tá tudo certo, que ele não vai te fazer nada, né? É um irmão infeliz, uma irmã infeliz que tá aí e que talvez você tenha ainda dívidas no passado. Então, nada resiste ao amor. Sempre pensamentos amorosos para com qualquer espírito ou para com qualquer pessoa. É o segredo. 12. Os espíritos que aparecem com asas, as têm realmente ou essas asas são uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas, nem de tal coisa precisam, visto que podem ir a toda parte como espíritos aparecem da maneira por que precisam impressionar a pessoa a quem se mostram assim. Aqui uns apareceram em trajes comuns, outros envoltos em amplas roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual a que pertencem. Então, se um espírito aparecer com asas é porque certamente você tem a fé em anjos. E o espírito aparece com asa para te fazer acreditar que ele é um espírito bondoso, entendeu? As pessoas que vemos em sonhos são sempre as que parecem ser pelo seu aspecto? Quase sempre são mesmo as que os vossos espíritos buscam, ou que vêm ao encontro deles. Não poderiam os espíritos zombeteiros tomar as aparências das pessoas que nos são caras para nos induzir em erros? Somente para se divertirem à vossa custa tomam eles aparências fantásticas. Há coisas, porém, com que não lhes é lícito brincar. Ainda bem, né? Compreende-se que... Deixa eu grifar aqui porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sou homem, não dá. Compreende-se que, sendo uma espécie de evocação, o pensamento faça com que se apresente o espírito em que se pensa. Como é, entretanto, que muitas vezes as pessoas em quem mais pensamos, que ardentemente desejamos tornar a ver, jamais se nos apresentam em sonho, ao passo que vemos outras que nos são indiferentes e nas quais nunca pensamos? Os espíritos nem sempre podem manifestar-se visivelmente, mesmo em sonho, e malgrado o desejo que tenhais de vê-los, pode dar-se que OBS tenha isso causas independentes da vontade deles. Frequentemente, é bem uma prova de que não consegue triunfar o mais ardente desejo quanto às pessoas que vos são indiferentes. Se é certo que nelas não pensais, bem pode acontecer que elas em vós pensem. Aliás, não podeis formar ideia das relações no mundo dos espíritos. Lá tendes uma multidão de conhecimentos íntimos, antigos ou recentes, de que não suspeitais quando despertos. Então, aquela história, eu quero, minha mãe morreu, eu quero tanto vê-la, falar com ela, conversar, mas eu nunca sonho com ela, no entanto eu sonho com tantas outras pessoas. Então, pode ser que a sua mãe não tenha permissão, pode ser que ela esteja em tratamento, pode ser que ela esteja em outra tarefa. Neste momento ela não tem as condições de poder vir falar com você mesmo em sonho e outras pessoas tenham. Enfim, não tem uma regra específica, né? Não é tudo do jeito que a gente quer que aconteça. E tem uma nota do Kardec. Quando nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões ou aparições, podemos sem dúvida lançá-las à conta da alucinação. Quando, porém, os sucessos as confirmam, ninguém tem o direito de atribuí-las à imaginação. Tais, por exemplo, as aparições que temos em sonho ou em estado de vigília, de pessoas em quem absolutamente não pensávamos e que, produzindo-as no momento em que morrem, vêm, por meio de sinais diversos, revelar as circunstâncias totalmente ignoradas em que faleceram. Tem-se visto os cavalos empinarem e recusarem caminhar para a frente por motivo de aparições que assustam os cavaleiros que os montam. Isso é temos muito relato sobre isso. Embora se admita que a imaginação desempenhe aí algum papel, quando o fato se passa com os homens, ninguém, certamente, negará que ela nada tem que ver com o caso. Quando este se dá com os animais, acresce que, se fosse exato que as imagens que vemos em sonhos são sempre efeito das nossas preocupações quando acordados, não haveria como explicar que nunca sonhemos, conforme se verifica frequentemente, com aquilo em que mais pensamos. Entende? Não faz sentido. E essa questão dos animais verem espíritos, veem, tá? E muito, muito. Pode reparar aí com seu cachorrinho, seu gatinho,
Vê sim, tem muitas coisas que você explica. Eu morava numa casa que tinha uma escada. E o Habib, o nosso pequenininho, nosso cachorrinho, ele não subia ou descia essa escada por nada do mundo. Às vezes ele ficava parado debaixo da escada latindo para a escada, ou de cima para baixo latindo para a escada. Alguma coisa ele via, não era à toa, e ficava tenso, ficava com medo de atravessar aquela escada. Sabe-se Deus por quê, mas que tem. Por que razão certas visões ocorrem com mais frequência quando se está doente? Elas ocorrem do mesmo modo quando estás de perfeita saúde, simplesmente no estado de doença. Os laços materiais se afrouxam, a fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que, então, se põe mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Mais claro, impossível isso, né? Gente, eu adoro esse método de perguntas e respostas que a gente não precisa nem fazer força para entender. 17. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem essa espécie de manifestações? Dar-se a um registro histórico de cada aparição. As aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra, apresentam, porém, caracteres distintos, de conformidade com o povo em cujo seio se verificam nuns, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado. Não há médiuns escreventes, noutros, abundam os médiuns desta natureza. Entre outros, observam-se mais os ruídos e os movimentos do que as manifestações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. Ou seja, acontecem em todos os lugares, né? Dependendo das condições. Aí ele pergunta assim, por acaso todas as aparições são catalogadas? Você sabe de tudo que acontece em toda a intimidade de todo mundo no planeta inteiro? Claro que não. Então as aparições se dão em qualquer país, em qualquer lugar, com a mesma intensidade, dependendo se é num lugar que não tem um médium escrevente, ele vai se dar a aparição falando, por exemplo, né? E daí depende das condições e particularidades de cada canto. Por que é que as aparições se dão de preferência à noite? Não indica isso que elas são um efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Ou seja, o escuro faz a imaginação se multiplicar? Pela mesma razão porque vedes, durante a noite, as estrelas e não as divisais em pleno dia, a grande claridade pode apagar uma aparição ligeira, mas errôneo é supor-se que a noite tenha qualquer coisa com isso. Inquiri os que têm tido visões e verificareis que são em maior número os que as tiveram de dia. Que interessante, né? Kardec diz, muito mais frequentes e gerais do que se julga são as aparições. Porém, muitas pessoas deixam de torná-las conhecidas por medo do ridículo, e outras a atribuem à ilusão. Se parecem mais numerosas entre alguns povos, isso é devido a que aí se conservam com mais cuidado as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo poder de sedução do maravilhoso a que mais ou menos se preste o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz que se vejam efeitos sobrenaturais nos mais vulgares fenômenos. O silêncio da solidão, o escarpamento de quebradas, o mugido da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, se presta à ilusão para imaginações simples e ingênuas, que de boa fé narram o que viram ou julgaram ver. Porém, ao lado da ficção, há a realidade. O estudo sério do espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições ridículas. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando vidente num estado estático? Estático deve estar se referindo num sonho, né? Atordoado, assim, enfim. Pode produzir-se achando-se em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram muito a miúde num estado próximo do de êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. O Livro dos Espíritos, questão 447. Bacana, dá para se aprofundar aí no livro 447, o Livro dos Espíritos. Os que veem os espíritos veem-nos com os olhos, é interessante isso.
assim o julgam, mas, na realidade, é a alma quem vê, e o que o prova é que os podem ver com os olhos fechados. Olha que interessante, aí entra num fator físico, né? Que o que a gente vê, na verdade, as imagens são formadas por impulsos elétricos no cérebro. Então, o olho é o instrumento, mas quem processa a imagem é o cérebro. Eu acredito, por esta lógica, até por essa resposta, é a alma que vê, que na verdade essas imagens são formadas no cérebro por impulsos elétricos, que é muito mais simples do que a materialização de um espírito, entende? Então tem diferenças. A materialização, quando o espírito tem um médium de efeito físico que doa energia, aí tem um espírito do outro lado fazendo o trabalho de materialização, aí todo mundo vê aquele espírito materializado, como eu estou vendo aqui a câmera que está me gravando, tá? Outra coisa é a vidência. A vidência necessariamente não tem nada a ver com o espírito se materializar ou não. A vidência é que você enxerga o espírito não com os olhos, com a alma, com o cérebro. E ele diz assim, tanto que muitas pessoas fecham os olhos e continuam vendo o mesmo espírito. Então, creio eu que são os impulsos elétricos do nosso cérebro que são ativados para que a gente veja esse espírito. 21. Como o espírito pode se fazer visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações, reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Então, perispírito sempre nas paradas de sucesso. Não vou entrar aqui no assunto porque nós temos aqui um estudo do perispírito. Eu te convido a participar. Acho que é aos sábados. São aos sábados, né? Mas tem uma playlist lá para você começar a estudar desde o começo, tá bom? 22. Pode o espírito propriamente dito fazer-se visível ou só o pode com auxílio do perispírito? No estado material em que vos achais, só com o auxílio de seus invólucros semimateriais podem os espíritos manifestar-se. Esse invólucro é o intermediário por meio do qual eles atuam sobre os vossos sentidos. Sob esse envoltório é que aparecem, às vezes, com uma forma humana, ou com outra qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, assim em plena luz, como na obscuridade. Então, muito clara essa resposta. As aparições dos espíritos, que não são materializações, são aparições, se utilizam do perispírito para que isso aconteça, né? Que é o corpo espiritual do próprio espírito que está se manifestando, porque este corpo espiritual é que permite esse contato entre nós e eles. Do mesmo jeito que acontece a comunicação mediúnica é via perispírito com perispírito. 23. Pode-se dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é o termo. Essa palavra apenas pode ser usada para estabelecer uma comparação que vos faculte compreender o fenômeno. Porquanto não há realmente condensação pela combinação dos fluidos, perispírito toma uma disposição especial, sem analogia para vós outros, disposição que o torna perceptível. Então, como é que esse perispírito, condensação lembra da condensação da água, né? Como é que esse perispírito se torna visível? Ele tem alguma atividade química, física, sei lá o nome, onde permite que ele se torne visível para a pessoa. 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato. Em seu estado normal, são inapreensíveis, como num sonho. Entretanto, podem tornar-se capazes de produzir impressão ao tato, de deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, de tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova haver matéria entre vós e eles. Então, como eu estava falando agora, nós estamos falando, já não é mais uma aparição, e sim uma materialização de espírito, que você pode tocar o espírito, pode sentir a batida do seu coração, a sua temperatura, abraçar, né? Isso aconteceu e acontece. Toda a gente tem aptidão para ver os espíritos? Durante o sono, todos têm, em estado de vigília. Não durante o sono, a alma vê sem intermediário.
No estado de vigília, acha-se sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos, daí vem não serem totalmente idênticas as condições nos dois casos. Então, eu só vejo durante o sono, porque eu não tenho no meu corpo físico a aptidão para ver os espíritos. Bem que eu queria, mas é uma condição física, entende? A mesma coisa, eu queria ter olho azul também, ó. Mas tá bom, meu olho é um verde assim, burro quando foge. Burro foge atrás da moita. Mas a gente não pode mudar isso, entende? Então eu não posso, de um dia para o outro, passar a ver espírito, porque meu corpo físico não permite. Mas no sono, todos podemos. Isso é bom. De que depende para o homem a faculdade de ver os espíritos em estado de vigília? Então, depende da organização física, reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. É preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. Gente, acabei de falar, até parece que eu leio antes, eu não leio não, tá? Pode essa faculdade desenvolver-se pelo exercício? Pode, como todas as outras faculdades, mas pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural do que provocá-lo, para não sobreexcitar a imaginação. É de ver os espíritos, em geral e permanentemente. Constitui uma faculdade excepcional e não está nas condições normais do homem. Não adianta a gente querer ficar... Se você tem a capacidade física, constituição física, de poder enxergar os espíritos, ver os espíritos, isso vai ser desenvolvido naturalmente, você não precisa forçar nada, uma hora você vai ver cada vez com mais nitidez, com mais clareza. Se você não tem, não adianta teimar como eu, não vai rolar. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Isso algumas vezes é possível, porém muito raramente a aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. Claro, como a água cristalina, né? Podem os espíritos tornar-se visíveis sob outra aparência que não a da forma humana? A humana é a forma normal. O espírito pode variar a aparência, mas sempre com o tipo humano. Que legal, gente. Isso indica também seres de outros planetas, tá? Todos somos humanos, isso é maravilhoso. A forma humana, com uma variaçãozinha a mais ou a menos, é sempre a forma do espírito. Isso eles vêm até confirmar. Não podem manifestar-se sob a forma de chama, olha que legal. Podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos para testar sua presença, mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. A chama não passa muitas vezes de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, nunca é mais do que uma parcela desse. O perispírito não se mostra integralmente nas visões. Que se deve pensar da crença que atribui os fogos fatus à presença de almas ou espíritos? Superstição produzida pela ignorância bem conhecida é a causa física dos fogos fatus. Gente, eu não sei o que é fogos fatus. É que eu ia fazer uma bagunça se eu fosse procurar aqui, mas se você sabe, por favor, deixa aí na descrição para eu aprender. Fogos fatus. Interessante isso, gostei. A chama azul, que segundo dizem, apareceu sobre a cabeça de Servius Tullius quando menino, é uma fábula ou foi real? Era real e produzida por um espírito familiar, que desse modo dava um aviso à mãe do menino. Médium vidente, essa mãe percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho, assim como os médiums escreventes não escrevem todos a mesma coisa. Também, nos médiums videntes, não é em todos do mesmo grau a vidência, ao passo que aquela mãe viu apenas uma chama. Outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. Interessante. Eu também não sei quem que é Servius Tullius, mas que legal. Eles dizem que foi real, visto pela mãe do menino, que era médium e conseguia enxergar. Poderiam os espíritos apresentar-se sobre a forma de animais? Isso pode dar-se, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em caso algum, porém, será mais do que uma aparência momentânea. Fora absurdo acreditar-se que qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isto. Olha, é importantíssimo isso, hein? Somente a superstição pode fazer crer que certos animais são animados por espíritos. É preciso uma imaginação muito complacente ou muito impressionada para ver qualquer coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco extravagantes em que eles algumas vezes se apresentam.
O medo faz que a miúde se veja que não existe. Mas não só no medo tem sua origem essa ideia. Conhecemos uma senhora, muito inteligente aliás, que consagrava desmedida afeição a um gato preto, porque acreditava ser ele de natureza sobreanimal. Entretanto, essa senhora jamais ouvira falar do espiritismo. Se o houvesse conhecido, ele lhe teria feito compreender o ridículo da causa de sua predileção pelo animal, provando-lhe a impossibilidade de tal metamorfose. Gente, tem muitas coisas interessantes aqui, né? O espírito pode se apresentar sob forma de animal? Pode, mas espírito muito inferior, mas é momentâneo. Olha que interessante. Então, o espírito não é fadado a se transformar, como a gente tem uma série de romances espíritas que são lobos e são espíritos ferozes, não sei o quê, e que seu perispírito o tempo todo é assim. Kardec, os espíritos vêm dizer assim, que podem até se apresentar assim, mas são momentâneos e que jamais um animal é animado por um espírito humano. Vai contra toda lógica e lei possível que a gente aprende no espiritismo, né? E a nossa lógica também diz como é que poderia, que nesse exemplo do Kardec é ótimo, aí de uma mulher que acreditava que o gato preto dela era, vai saber, o espírito do marido que tinha falecido. Não, né, gente? Não dá certo isso. A gente deve muita devoção, amor, carinho e incrível aos nossos animaizinhos, que são nossos irmãos, que nasceram, foram criados espíritos assim como nós, mas um pouco depois do que a gente. Então a gente tem uma verdadeira paixão, loucura por eles, mas não, eles não são pessoas, não chegaram a ser pessoas ainda. Um dia vão ser? Claro que vão ser. E com a nossa ajuda vão ser mais rápido, o mais rápido que puderem. Mas não são espíritos de pessoas. Tá bem? E assim nós chegamos ao final de mais um estudo. O próximo nós vamos ter um ensaio teórico sobre as aparições. Vai ser muito legal, eu te espero, tá bom? Obrigado pela sua presença, deixe sempre suas dúvidas aí nos comentários, a gente compartilha as dúvidas, porque eu também não sei muita coisa, e hoje eu boiei, então você me responde aí se você souber que eu fogo os fatos. Vai ser muito legal aprender com você, tá bom? Até o próximo estudo do Livro dos Médiuns. Tchau!